101,5. E nesse momento vamos pautar aqui as ações e prevenções concernentes à AIDS HIV com Jéssica Xavier, que é coordenadora aqui em Rio Formoso e vai conversar agora com a gente. Jornal Top Rio. Entrevista. Estamos no Dezembro Vermelho. Estou agora com Jéssica Xavier, que é coordenadora de Vigilância em Saúde no município de Rio Formoso. Jéssica, muito bem-vinda ao Jornal Top Rio e uma ótima tarde para você. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes e estou à disposição para a gente poder discutir um pouquinho sobre o Dezembro Vermelho. Muito bem, Jéssica, uma doença que décadas atrás era um terror. Ela foi disseminada de maneira terrorista, podemos assim dizer. Mas hoje a sociedade está bem mais amadurecida e nós temos já uma maneira diferente de abordar a AIDS. O Dezembro Vermelho é um mês que conscientiza sobre o diagnóstico, o tratamento e prevenção. E claro, ela foi disseminada de uma maneira tão aterrorizante que as pessoas ficaram até com medo de se aproximar, de diagnosticar, de passar por aquele exame que é essencial. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses dados concernentes aqui à nossa cidade, especificamente de Rio Formoso, o número de portadores do vírus em tratamento aqui no município. Como é que tem avançado aqui hoje essa pauta, esse assunto? Ok. Como você falou, ainda existe um tabu muito grande, né? Apesar da gente ter, através das atividades de educação e saúde, né, as ações de prevenção, a gente ainda tem um tabu muito grande com relação à questão da testagem, né? No caso, para fazer o teste, para chegar ao diagnóstico. Você falou, o Dezembro Vermelho, ele vem com essa ideia, né, em alusão à AIDS, porque no dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta. Então, antes, logo quando foi descoberta a doença, não se tinham muitas noções nem do diagnóstico, nem de formas de transmissão. Então, realmente, não foi recebida de uma forma muito legal, né, por toda a sociedade. Hoje, a gente já tem uma visão totalmente diferente, né? E você também perguntou um pouquinho sobre a questão da situação de Rio Formoso hoje. Então, eu peguei um pouquinho dos dados de 2018 e 2019. Então, 2018 nós tivemos 8 casos notificados, casos novos, né? 2019 tivemos 9 casos. Desses 9 casos, 6 foram diagnosticados aqui no próprio município pelas unidades básicas de saúde. E é importante ressaltar, né, porque a gente tem uma descentralização desse exame hoje, ou seja, a gente não centraliza apenas no laboratório. Então, a gente faz em todas as unidades básicas de saúde e no hospital também. Então, é uma forma também, né, da população ter um acesso maior a esse teste, porque a porta de entrada hoje, né, do usuário do SUS, do Sistema Único de Saúde, deve ser preferencialmente os postos de saúde, que é o local que vai ter lá a equipe multiprofissional, que vai ter o agente de saúde, que tem um vínculo maior com a comunidade. Então, é muito mais fácil eu chegar nesse comunitário, né, nesse usuário, através da unidade básica de saúde, do que por outro serviço. Então, eu me sinto mais confortável em ir na minha unidade básica de saúde do que procurar outro serviço para fazer o teste rápido. Então, assim, inicialmente, né, quando o Ministério disponibilizou os testes para a gente, eram mais focados nas gestantes, né? Que também é outra população que a gente tem que estar muito, que no caso é um exame prioritário na gestante, né? O exame de HIV. E aí hoje a gente realiza em toda a população. Então, quem tiver interesse de realizar o teste rápido, de fazer a testagem, pode procurar qualquer posto de saúde hoje do município que vai poder, né, ter esse acesso, vai poder fazer esse exame de forma bem tranquila. É muito importante a gente trazer esse assunto aqui, até também para sensibilizar mais as pessoas que não têm bicho de 7 cabeças, não tem dificuldade. Agora, você falou aí dos números entre 2018 e 2019, Isso. Jéssica? E quanto a esses números, o sexo, a faixa etária mais atingida, qual é o público que está
Em 2018 foi 50% homens, 50% mulheres. Estava dividido. Estava dividido. E 2019 foram 8 mulheres e um homem. Então, e aí a faixa etária... E quando você nota essa diferença aí, principalmente as mulheres foram mais atingidas, como é que você entende? O que é que está acontecendo aí? As mulheres estão se prevenindo menos, os homens estão mais espertos? Então, historicamente, né, se a gente for fazer uma linha histórica do HIV, né, a AIDS iniciou-se numa população, né, homossexual, e aí depois foi mudando um pouquinho o perfil, né, para homens, para a população idosa, e hoje a gente tem uma ascendência para a população heterossexual e numa faixa etária de 20 a 39 anos. Então, assim, vários são os fatores que podem estar influenciando. Então, principalmente, a gente tem hoje, e a gente não pode negar que a gente tem hoje uma população ativa, só que a gente sabe que muitas vezes a gente vive numa sociedade muito machista, né? Também com relação a isso. Então, o resultado também de ter um volume maior no sexo feminino, também pode se dar a questão do não uso do preservativo por parte do marido, e às vezes tem outras mulheres, e assim, é interessante também a gente ressaltar que hoje no Brasil a gente tem 135 mil pessoas que não têm diagnóstico e que provavelmente têm a doença. Né? Então, assim, isso também é muito preocupante, porque a gente pode até pensar que a gente tem uma população de mulher maior, mas a gente também tem uma população subnotificada, ou seja, que pode ter, né, o vírus, mas que não tem diagnóstico. Apesar de que, quando a gente diagnostica o HIV, né, através da testagem, naturalmente a gente faz toda essa investigação. Então, essa pessoa é casada, essa pessoa tem filhos, para poder fazer a testagem no esposo, porque aí a gente precisa identificar, né, se tem mais alguém portadora, para poder também ofertar todo o acompanhamento. Jéssica, aí quanto a essa questão aí da faixa etária, notamos que 90% mulheres que foram diagnosticadas. Isso também se deve à falta de procura ainda dos homens de ir lá fazer o exame também? Também. Até porque a gente sabe que, estatisticamente falando, as mulheres adoecem mais, mas os homens morrem mais, né? Porque as mulheres adoecem, mas procuram o serviço de saúde. E o homem, ele tem ainda um tabu, uma certa dificuldade. Ainda está bloqueado. Apesar da gente ter hoje, né, estratégias que melhorem esse acesso do homem à unidade básica de saúde através de um pré-natal masculino, né? Ofertar todos os exames, o teste rápido, enfim. A gente ainda tem um tabu muito grande para o homem procurar a unidade de saúde. Agora, quanto à faixa etária? A faixa etária é justamente a população jovem, né? Hoje a gente tem uma ascendência, isso é também uma expectativa, de 20 a 39 anos. Então, é uma população jovem que precisa ainda de muita orientação. Apesar de termos hoje, né, fazer educação em saúde, disponibilizar preservativo em todas as unidades básicas de saúde, as pessoas ainda têm essa resistência. Então, é algo que a gente ainda precisa, né, melhorar muito, mas com relação também à responsabilização das pessoas. Então, quando a gente fornece, né, educação em saúde, quando a gente sensibiliza aquela pessoa, aquele indivíduo, ele tende a mudar de comportamento. Mas aí a gente sabe que a população jovem, a gente precisa trabalhar muito nas escolas, né? Trabalhar realmente essa educação de base. Não só na população mais jovem, então às vezes na população mais adulta, então às vezes também é um resultado de uma educação que foi falha ali, né, no anos anteriores, e aí a resposta, né, é a população adulta. Muitas pessoas às vezes ignoram esse detalhe, mas informação muitas vezes é uma prevenção que faz toda a diferença. Sempre. E é preciso quebrar o tabu e conversar desde a mesa de casa até a mesa da educação, das escolas e outros ambientes. Jéssica Xavier, quanto a esse detalhe aí das ações do município, o município oferece o teste rápido, isso aí você já deixou bem claro para a gente. Agora, quais os dias e unidades de saúde que oferecem este serviço? Então,
Hoje no município, como eu disse anteriormente, a gente oferece, né, o teste rápido em todas as unidades básicas de saúde, inclusive no hospital. E aí a gente não tem dias específicos. Então é uma demanda espontânea mesmo. Chegando em qualquer serviço, naquele dia você vai ser atendido, se você tiver a necessidade de fazer o teste rápido. Muitas vezes as pessoas procuram, mas muitas vezes também é através de um olhar clínico de quem está atendendo. Então, do médico, do enfermeiro. Então, vamos supor, no hospital não é um local de rotina realizar teste rápido feito na unidade básica de saúde. Certo. Mas aí o paciente chega com um quadro clínico que o médico ele possa estar ali suspeitando, então vai ser um exame que ele vai ter acesso de forma rápida para ser realizado ali naquele primeiro atendimento. Então, se eu tiver vontade de fazer o teste rápido, então não tive nenhum atendimento, quero fazer meu teste rápido, procura a unidade básica mais próxima de sua casa para poder ter esse acesso. Na ocasião, após o diagnóstico, vamos supor, a secretaria acolhe este portador. Como é que funciona esse acolhimento? Como é todo o processo daqui para frente? Certo. Então, a gente naturalmente, como eu sou coordenadora de vigilância e saúde, naturalmente a gente tem um sistema de informação que a gente precisa estar notificando. Então, quem notifica é o próprio profissional de saúde que atendeu esse usuário. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza todo o tratamento para esse paciente. Então, como é feita essa questão, né, esse encaminhamento desse paciente? Os 2 serviços que a gente tem hoje de referência para pacientes que têm, né, HIV/AIDS é Palmares, através do SAI, e do CTA, e escada através do SAI. Mas também não impede da gente mandar para o Cabo, para Ipojuca, mas as nossas referências hoje, né, é Palmares e escada. Então, a partir do momento que aconteceu o diagnóstico, a gente já encaminha esses pacientes para esses serviços, faz toda a investigação, como eu disse, né, de filhos, de esposo, para também ofertar o teste rápido, porque a gente sabe também que uma das formas de transmissão, além de ser por via sexual, pode ser também pelo contato com sangue, através do leite materno. Então, muitas vezes, assim, naturalmente a gente vai fazer isso, porque a gente também não sabe o tempo, né, que aconteceu essa transmissão. Então, se tiver um filho muito pequeno, se tiver amamentado, a gente sempre também encaminha, né? Até o próprio serviço de referência, ele faz essa investigação junto com a gente. Então, a gente encaminha esse paciente para o serviço de referência, mas isso não exclui a responsabilidade, né, da unidade básica de saúde também de estar acompanhando esse paciente. Tanto através de consultas, né, dentro da necessidade que ele precise, tanto também de acordo com o acompanhamento para ver a questão da medicação. Então, o agente de saúde, ele também, na sua visita, que ele faz mensalmente, ele faz esse acompanhamento do paciente. Se está tomando a medicação, se não está, para deixar tudo bem amarradinho. Porque uma pessoa que tem HIV hoje, ela consegue viver de forma simples, né? Não tem muitas recomendações, na verdade. Ele vai ter uma vida normal, mas ele precisa ter uma vida regrada, precisa ter uma boa alimentação, precisa tomar a medicação, para que o tratamento ele flua, né, naturalmente, e ele possa se tornar até indetectável. Hoje, quando a gente tem pacientes, né, que fazem o tratamento da forma correta, ele pode se tornar indetectável e não transmitir o vírus para outra pessoa. Então, o sucesso do tratamento depende muito, né, desse acompanhamento, tanto da unidade de saúde quanto do paciente. Aquela história de que tá com AIDS, vai morrer, acabou a vida, isso aí ficou no passado. Isso. Procurando se cuidar, procurando aí os meios onde se tem toda essa estrutura para o acolhimento correto, possivelmente a pessoa pode ter uma vida normal e tranquila. Isso. Como as demais pessoas. Agora, você falou sobre a transmissão da doença. Na população gestante, algum caso de transmissão ou bloqueio de transmissão já foi registrado no município, Jéssica? Não, 2018 e 2019 não. Casos gestantes não. E neste mês, a gente está no dezembro vermelho. Como é que está a mobilização e as ações que a Secretaria vem realizando? Então, como eu já falei, esse exame é feito por demanda espontânea, e sempre que também a gente tem a oportunidade de fazer algum mutirão, agora mesmo Outubro Rosa, Novembro Azul, isso. A gente também realizou aí as mobilizações. As mobilizações, justamente. Então a gente já vem de 2 meses bem intensos, né, com relação à testagem, e aí a gente continua
no mês de dezembro, e também fazendo educação em saúde, que no caso seriam as palestras educativas nos próprios postos de saúde. Então todas as unidades estão se mobilizando para poder realizar a sua atividade. Até o momento dentro das próprias unidades, Isso. onde está vendo aí Isso. essa intensidade a mais concernente ao assunto. Muito bom. Então você está ouvindo aqui uma conversa muito interessante com Jéssica Xavier, que é a coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Rio Formoso, que está trazendo para a gente os detalhes das informações das ações preventivas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Jéssica, qual o avanço que você nota que já tivemos, apesar ainda de ser um pouco assim o tabu que você já tem falado aqui, ressaltado, e a dificuldade ainda que tem de algumas pessoas chegarem para fazer esse teste rápido e possivelmente diagnosticar e poder ajudar essas pessoas? Então, com a descentralização, né, como eu mencionei anteriormente, quando a gente descentraliza, coloca em todas as unidades, naturalmente as pessoas têm mais acesso. Isso. Desculpa. Fica à vontade. A gente sabe que esse tempo aí fica um pouquinho difícil, pode beber um pouco d'água e a gente retorna. Então você já tem notado aí que a descentralização é um dos principais motivos para que a gente possa ter, digamos assim, que avançado na direção de mais pessoas serem alcançadas e sensibilizadas a procurarem os meios para se tratar. Isso, no caso, a descentralização, né? Tirar de um lugar só, que no caso era o laboratório, e colocar em todas as unidades. E eu aproveito também para fazer um apelo, né, a todos os usuários dos postos de saúde. A gente também recebe muitas pessoas que receberam um diagnóstico em outros serviços de saúde, iniciam tratamento, mas pela vergonha, pelo tabu, não procuram a unidade de saúde e acaba não realizando o tratamento da maneira correta. Então, esse ano a gente já recebeu uns 2 pacientes que vieram com esse histórico. Certo. Já teve diagnóstico há um tempo atrás, que não foi feito aqui e que não estava fazendo tratamento. E aí, através desse elo entre a unidade básica e o paciente, a gente pôde novamente dar esse caminhamento. Então, a gente também pede que, além de realizar a testagem, as pessoas que têm um diagnóstico há muito mais tempo possam procurar, né, e que não esteja em tratamento, possa procurar as unidades básicas de saúde para ter esse novo encaminhamento, porque a gente vai garantir que esse paciente seja encaminhado novamente para o serviço e que ele volte também a tomar a medicação, porque como a gente mesmo comentou agora, a longevidade e a qualidade de vida desses pacientes, elas podem ser bem positivas se a gente fizer o tratamento. Na ocasião, Jéssica, eu noto aí que você agora toca num ponto muito interessante e que algumas pessoas desconhecem, que é a questão desse tratamento com as pessoas que são diagnosticadas após esses testes em outras cidades. De repente, vem de uma cidade para outra e pode ter o tratamento, digamos que prejudicado ou interrompido. Então é importante essa informação que a Jéssica Xavier traz para a gente, porque se trata também até de uma questão de afetividade, né? Você está ali naquela unidade que está dentro da sua comunidade, já tem uma ligação efetiva com as pessoas que trabalham, que atendem, e tem muita gente assim que fica às vezes preocupadas com a questão de que tem aquilo na cabeça, se eu for e for diagnosticado e de repente alguém vai saber, mas como é o comportamento, a ética profissional, as pessoas podem ficar tranquilas, Com porque certeza. os casos são mantidos em sigilos. Com certeza. E assim, a equipe multiprofissional que está ali para realizar o atendimento, né? O profissional de saúde em si, quando ele é profissional de saúde, naturalmente isso já deve vir Pois junto, é. né? E aí, querendo ou não, quando a gente tem esse vínculo com a comunidade, as coisas fluem naturalmente. Mas aí o que é que eu também faço um apelo? Muitas vezes eu não me sinto segura. Não me sinto segura com o Luciano, mas eu me sinto segura com outra pessoa da equipe, ou então uma outra enfermeira. O importante é não deixar de procurar o serviço. O SUS hoje, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele diz que a gente precisa ofertar integralidade, universalidade e equidade. Então, assim, o ideal é que a gente procure, né, o postinho mais próximo da nossa casa. Mas se por acaso eu me sinto à vontade
de procurar uma outra unidade também para poder efetivar meu tratamento, com certeza vai ser acolhido. Até porque a gente precisa, né, prover tudo isso, a integralidade. E o que mais importa hoje para a gente é que esse paciente, ele não pare o tratamento, mas que ele inicie, que ele fique, né, mantendo e que ele possa ter, né, também essa corresponsabilidade de procurar o tratamento, de também manter, porque a gente vê muito isso. Hoje, a gente tem as unidades de saúde, as unidades básicas, e a gente sente um pouco também essa dificuldade nesse retorno do paciente. Porque além da gente, enquanto profissional de saúde, estando lá para atender, a gente também precisa que o paciente também queira, né? Então, quando a gente sabe da importância do tratamento, né? A gente sabe também que realizando o tratamento eu vou ter uma boa qualidade de vida, uma longevidade, naturalmente as coisas vão fluindo. Por falar em tratamento, tivemos aqui, isso aconteceu, essa reportagem saiu e eu fiz uma pesquisa e achei interessante que lá nos Estados Unidos, por exemplo, brancos, eles recebem mais tratamento preventivo contra HIV que negros e latinos. E houve até uma polêmica também, porque a gente sabe que lá o racismo é uma coisa mais séria, vem sendo combatida há muitos anos, mas ainda mais séria. E como é que está essa questão aqui no Brasil? Você vê o serviço público, principalmente para os mais pobres, os mais carentes, há um olhar mais especial? Então, o Sistema Único de Saúde hoje, ele precisa trabalhar com a questão da equidade, mas a gente não pode deixar, né, de lado e enxergar que existe uma discrepância social muito grande. Existe. E aí, hoje, por exemplo, né, com os programas que a gente tem, que são programas ministeriais, com os postos de saúde, que chegam naquelas comunidades que antes a gente não conseguia chegar, eu enxergo hoje, né, diante do que o programa ele oferta pra gente, de forma muito positiva, mas a gente ainda precisa avançar muito, porque a gente ainda tem muita desigualdade e a gente ainda tem muita questão do tabu. Então, hoje a gente consegue chegar naquelas comunidades, naqueles locais que antes a gente não conseguia, mas a gente precisa avançar muito ainda com relação a essas desigualdades. A desigualdade, ela sempre traz desequilíbrio. Ela traz desequilíbrio, né? Uns têm muito, outros têm pouco, e quando se trata de informação também a gente tem as consequências que são severas. Por isso que essa parte da população de negros, latinos lá, concernente aqui os mais pobres, os mais carentes, as áreas periféricas, tem mais dificuldade e muitas vezes estão com a doença e não tem nem diagnóstico por conta disso. Mas, Jéssica Xavier, conforme você vai conversando com a gente vai começando a entender como está sendo realizados os trabalhos aqui em Rio Formoso. Agora nós vamos para a questão da época. Estamos chegando aí pertinho de final de ano, aí depois vem o janeiro com festivais, com shows aqui na região e também vem o carnaval. Essa é a época em que mais temos aí os casos novos de HIV. Isso. Então, quando a gente, principalmente carnaval, né, a gente sempre tenta prestar uma assistência maior à população. A Jéssica está com o ar-condicionado aqui, eu acho que também está sendo bem contribuinte para isso. Mas você está ouvindo aqui na Top Rio FM essa entrevista, essa conversa muito interessante. Então é preciso ter mais cuidado, ter mais atenção. Se você nunca fez o teste rápido, você passou aí por momentos na vida, relações, e você sabe que pode estar suspeito aí, e às vezes as pessoas ficam preocupadas, pensativas, não tem nada melhor do que ir fazer esse teste. Então procure uma unidade de serviço aqui da região, aonde você estiver da sua cidade, porque estamos falando aqui especificamente de Rio Formoso, mas essa pauta aqui é válida, é um assunto aí que envolve todos aqui da região para todo o Brasil, tá bom? Então você fica à vontade, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a Jéssica Xavier, que vai continuar conversando com a gente sobre o assunto de extrema importância para você que está na escuta e toda a região. Top Rio FM 90.5. A JM Contabilidade está há mais de 29 anos contando o progresso de Rio Formoso e região da Mata Sul. Deseja aos seus clientes e amigos
um Feliz Natal e um ano novo com muita paz, amor e prosperidade. JM Contabilidade. Responsável técnico Jorge Marques, CRC Pernambuco 11776. Já baixou? Não! Como assim não? A galera já baixou e tá curtindo. Baixa aí o nosso aplicativo e curta a nossa programação onde você estiver. Rádio Top Rio FM. Vou repetir pra você. Rádio Top Rio FM. Procure na loja virtual do seu smartphone e baixe o aplicativo da sua. A vida é bem parecida com o jogo. Às vezes a gente perde, outras ganhamos, de repente empatamos. No final de tudo, seja com lágrimas ou brilho do sorriso no rosto, o que vale mesmo é a experiência e a intensidade de viver. O Gol de Placa deseja que em 2020 você conquiste grandes vitórias, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo do Gol de Placa. Ganhou? Recebeu. É Gol de Placa. Se é top, é Top Rio. Top Rio FM. Ó, gente, Zero Dor mudou, minha gente. Está mais potente para melhorar a vida da gente. Esqueça todas as pomadas que você já usou. Dê um basta nas propagandas enganosas. A solução para suas dores chegou. Dores na coluna, no joelho, no pescoço, problema circulatório, todo tipo de dor. Artrite, artrose, tendinite, caiu, machucou? Bom mesmo, só existe Zero Dor. Zero Dor com nova fórmula mais potente. Você encontra nas melhores farmácias e drogarias. Tá com dor? Passa Zero Dor que passa. Qualidade Fita Dominus, o poder da natureza. Você está ouvindo Jornal Top Rio. Jornal Top Rio. Entrevista. 1h05 aqui no seu Jornal Top Rio. Estou conversando agora com Jéssica Xavier, que é a coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Rio Formoso. A pauta hoje é prevenções, as ações e as ações preventivas, principalmente relacionadas ao vírus HIV, a AIDS. Para você se prevenir, para você fazer o teste rápido e aproveitar para viver bem e, claro, aproveitar a vida também de maneira saudável. Jéssica Xavier, continuando a nossa conversa, estávamos falando justamente da época em que há uma disseminação maior da doença, pela falta de prevenção, de cuidado e da prudência das pessoas também, e quanto a se informar. Então, é diagnosticado de fato pelas pesquisas que essa época aí, principalmente de carnaval, é onde temos um aumento. Isso. E aí, como você tem perguntado, né, quais são as ações que a gente vem realizando. Então, a gente sempre intensifica a questão da educação em saúde, né, nas escolas, nas unidades básicas de saúde. E também fortalece essa questão da própria testagem. A gente já tinha pensado, né, e articulado há um tempo a oferta, né, do teste nos dias dos eventos, para que a população também pudesse ter esse acesso. Só que aí a gente achou mais prudente não ter, porque a testagem, apesar de ser um exame simples, ele, por trás dele, né, tem todo um tabu, a questão também de um aconselhamento. Então, é muito complicado, por exemplo, para uma pessoa estar numa festa, fazer um teste e sair com um diagnóstico positivo ali na festa, né? E aí também as pessoas ficam olhando quem está fazendo, quem não está fazendo. Então, para ser realizado de forma segura, de forma sigilosa, a gente acha melhor que fique nas unidades básicas de saúde. Mas aí, nesse período, né, a gente sempre tem a tenda da saúde, que além de prestar, né, esse atendimento, se acontecer alguma coisa lá na própria festa, a gente também distribui preservativo. Então, a gente faz esse trabalho, né, no carnaval. E nessa época, quais as orientações para quem tem a vida sexual ativa, principalmente para essa época? Usar preservativo é o principal, né? E também deixar também o tabu de lado. A gente distribui preservativo masculino e feminino, e a gente vê também que o pessoal, né, adere mais o preservativo masculino. Então, não tem outra saída, não tem outra orientação, né? A gente precisa fazer educação em saúde, não só o uso do preservativo, mas também sobre sexualidade, que eu acho que
o direcionamento que você dá, a orientação que você dá, a gente ainda precisa melhorar muito, né? E aí eu volto a falar um pouquinho sobre a questão da educação e saúde nas escolas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode focar também só na criança ou só no adolescente, né? A discussão ela é muito maior. Então, também sensibilizar os pais, os professores, porque muitas vezes a gente vai na escola, faz uma atividade educativa, mas o pai, por exemplo, pode não enxergar com bons olhos, né? Porque é um tema que causa muitos questionamentos, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Então, é importante também, né, que os pais, professores participem também desse momento. Então, quando os enfermeiros, né, as enfermeiras vão para as escolas para poder fazer, também fazem o trabalho com professores, com os pais. Então, é importante que todo mundo também participe, né? Porque quando a gente consegue plantar ali a sementinha de mudar um pouquinho a fala da gente, como é que a gente precisa, né, educar os nossos jovens de hoje, no futuro a gente vai colher, né? E vai colher justamente cidadãos mais empoderados, né, com relação a isso, mais conscientes também. Então, todo ato que a gente faz tem alguma consequência. Então, a gente precisa ensinar isso aos jovens da gente, né? Não como uma forma punitiva, mas como uma forma realmente de sensibilizar, para que ele seja conhecedor do fato e que ele também seja responsável por aquilo. Porque eu acho que o que falta muito também é essa corresponsabilidade com a saúde. Então, não é só o serviço de saúde. Onde é que está, né, o usuário nesse processo? Porque se a saúde é minha, o principal envolvido e interessado em melhorar ela sou eu. Mas hoje a gente vê que isso é um pouquinho invertido. Então, a total responsabilidade hoje que a gente vê tem que ser da unidade básica de saúde, do profissional de saúde. E, na verdade, a gente direciona, né? Então, a gente está ali orientando no dia a dia para que a gente possa mudar a realidade e para que aquele usuário ele possa ter atitudes diferentes e que possa ter, né, evitar, prevenir, ter várias outras doenças. Então, o HIV, como outras tantas doenças, ela pode ser prevenida, né, é uma realidade. E o que a gente fica, né, hoje pensando, e eu, enquanto profissional de saúde, enfermeira, né, vejo muito essa questão do próprio usuário, ele ser esse responsável, esse corresponsável, e a gente só dá esse direcionamento. Então, outro fato importante também que eu preciso falar é que o usuário, né, hoje, quando ele tem HIV, ele pode estar ali desenvolvendo, né, outras doenças. Quando ele não faz o tratamento, ele pode estar ali desenvolvendo a AIDS, que são as doenças que são oportunistas, né? Então, hoje também no município, como eu disse, né? Antes o teste rápido chegou primeiramente para gestantes, era o público-alvo da gente. Mas hoje também a gente sabe que uma das principais doenças que os portadores de HIV têm relação por conta da imunidade, é a tuberculose. Então, a gente também precisa, né, esses pacientes que têm tuberculose, que a gente está ali diagnosticando, a gente também faz a testagem rápida em todos. Porque uma das doenças mais comuns, né, que é oportunista por conta da diminuição da imunidade, é a tuberculose. Então, a gente fica vigilante com relação a HIV, com relação à tuberculose e outras doenças que podem estar aí aparecendo. Jéssica, quanto à questão da educação em saúde, a partir de que faixa etária os pais devem começar a falar sobre sexualidade preventiva, até visando aí a prevenção quanto à AIDS? Então, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela considera, né, a mulher em idade fértil de 10 a 49 anos. Então, assim, quanto mais cedo a gente puder, né, conversar com os nossos filhos, eu acho que é interessante. Então, hoje a gente tem, né, as pessoas iniciando a vida sexual muito cedo, tanto homens quanto mulheres. Então, a gente precisa começar também a conversar sobre isso de forma precoce e entender que o fato de conversar sobre sexualidade não vai estimular aquela criança ou aquele adolescente a iniciar a vida sexual cedo, mas ele vai ser um jovem informado,
né, que é totalmente diferente. Então, quando eu converso sobre determinado assunto com uma criança ou com um jovem, eu não estou induzindo ele a realizar determinado fato, mas eu estou educando para que ele seja um adulto responsável. E quando aquela família entende que alguém, um membro está infectado, tem a doença, qual é o comportamento? Essa família também deve entrar no clima do tratamento para que ajude essa pessoa também, porque tem fatores psicológicos que podem... Com certeza. Então, quando eu falei sobre a questão da testagem, né, o aconselhamento e também o acompanhamento psicológico. Então, por mais que eu chegue aqui hoje, né, converse com você, diga assim, ó, o tratamento é disponível pelo SUS, a pessoa vai ter uma boa qualidade de vida, mas não é um diagnóstico fácil, né, para quem recebe. Não é. E aí a gente também, né, tem toda uma rede. Então, a gente tem psicólogo, geralmente quando a gente encaminha para o serviço de referência, como eu falei, né, que são os SAIs e os CTAs, volta com esse encaminhamento também para o psicólogo. Então, a gente precisa trabalhar isso também no convívio familiar. Então, o preconceito muitas vezes começa dentro dele, né? E aí a gente precisa realmente fazer um aconselhamento com toda a família. Então, não tem mais a questão de isolamento feito se tinha, né, antigamente, até para tuberculose, para hanseníase e outras doenças. Então, se pode viver bem hoje com HIV, e aí e também se pode ter, né, esse convívio sem ter problema nenhum. É importante, é fundamental que, no caso aí, as pessoas que convivem com alguém que esteja com esse problema e conviva com ela, realmente tem essa sensibilidade. Isso. Até para tocar a vida, porque com você certeza já sabe que está com a doença e de repente se vê em casa com situações constrangedoras, não é nada fácil, né? Porque você vai ter que superar psicologicamente, continuar o tratamento e continuar a vontade de viver. Continuar Isso. a vontade de viver. Assim, eu sou enfermeira, né, como eu já falei, e também faço a testagem. E aí eu já fui fazer uma atividade numa comunidade e eu comecei perguntando, né, para poder sensibilizar as pessoas. Como é que vocês veem uma pessoa que tem HIV/AIDS, né, hoje? E aí todo mundo fala, né, uma pessoa magra, uma pessoa debilitada. Isso é uma imagem passada que geralmente as pessoas enxergavam assim, mas quando alguém entrava nesse estágio aí, já estava, digamos que, num avanço, e a maioria das vezes eles não sabiam, quando vinham saber já era no final, já estava bem avançada. Mas aí também criou-se isso, né? Que a pessoa que tem HIV é uma pessoa que está super mal, e a gente sabe que, na verdade, né, isso é uma consequência do não tratamento. Pois é. E aí isso também causa um pouquinho de medo nas pessoas. E aí quando a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da educação e saúde, a gente fala muito, né, que quem vê cara não vê HIV, não vê AIDS. Então também não quer dizer que eu, por exemplo, sendo uma pessoa saudável, não possa ser portadora do vírus. Então isso a gente utiliza para a vida. Eu, como profissional de saúde, a gente sabe que tem que utilizar EPI quando a gente vai realizar qualquer procedimento. Então, da mesma forma, a gente fala para a comunidade em geral, né? Independente do relacionamento que você tiver, independentemente da intimidade, do conhecimento, quem vê cara, não vê, né? Inclusive, por falar nisso, tinha-se o tradicional julgamento. Quem tem AIDS vai viver aí no máximo 3, 5 anos. Tinha muito isso. O que é que a gente tem hoje diagnosticado das pessoas que têm a doença e seguem o tratamento corretamente? Qual é o limite de vida? Então, hoje, né, na verdade, até é uma característica do Brasil, né? Que a gente tá com uma população idosa crescente. Isso. Então, assim, não tem esse limite. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem, né, pessoas que têm uma boa qualidade de vida e que realmente, né, se acontece o óbito, é consequência de um não tratamento, consequência de um não segmento. Então, pode viver aí, não tá mais dizimado, né? Ah, não, olha, mais 10 anos de vida. Não, se você fizer o tratamento da forma correta, você vai morrer por outra causa, mas não por conta do HIV/AIDS. Então é importante você que está na escuta entender essas informações, esses detalhes, até para uma autorreflexão e uma reciclagem de muita discrepância de informações errôneas e, digamos que fora do eixo, que foi repassado para a gente de maneira totalmente equívoca.
Então estamos aqui com Jéssica Xavier conversando sobre este assunto, é importantíssimo, agradecendo a você também pela sintonia, pela preferência de estar com a gente. Agora, Jéssica, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa entrevista e aí fica com você as considerações finais, se tiver mais alguma coisa aí na cartola pra gente, fica à vontade. Não, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de vir para Top Rio. Eu acho que esse momento ele é muito rico. A gente faz atividades de educação em saúde, né, nas escolas, nos postos, mas a gente sabe que a rádio tem um alcance muito grande e aí também, né, a informação vai para outros locais. E você que está escutando, que nunca fez o teste, não tenha medo, não tenha vergonha. Procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Por falar no teste, a estimativa aqui em Rio Formoso é para alcançar quantas pessoas com esses testes? É demanda espontânea. Demanda espontânea. Demanda espontânea, isso. A maior quantidade que a gente fizer vai ser melhor para o município. Isso. Não tem um limite, não. E aí, procurar, né, fazer o teste naquela unidade básica de saúde e principalmente que você se sinta confortável, que você se sinta acolhida, né? Que eu acho que o ponto-chave também é esse, é a questão do vínculo mesmo e principalmente a questão da prevenção. Então, eu venho falando muito, né, desde o início desse bate-papo sobre a questão da corresponsabilidade. Então, as unidades básicas de saúde, elas vão estar ali para lhe atender, para lhe encaminhar. Só que o papel fundamental e principal na prevenção é de cada um. Então, Luciano tinha me perguntado quais são as ações que a gente realiza, mas todos os postos têm preservativo. E hoje a gente distribui de uma forma muito mais simples. Antigamente a pessoa teria que ir na unidade, pedir. Hoje não, fica exposto. Você não precisa pedir a ninguém da unidade. Você simplesmente pode chegar e pegar. E tem acesso direto. Acesso direto. Então não precisa também, porque muitas pessoas não pegam por ter vergonha. Justamente, volta àquela história, né, da questão do sexo, da sexualidade, e aí acaba não pegando preservativo por vergonha. E aí a gente hoje, né, já tem uma configuração diferente, uma maneira de pensar diferente, até no fluxo mesmo das unidades. Então, chegando hoje, em qualquer unidade, você tem acesso ao preservativo sem precisar, naturalmente, estar pedindo a alguém específico lá na unidade, né? Então, assim, é esse recado que eu queria deixar. Procurem as unidades de saúde, usem, né? Vocês que são a gente, né? Nós somos usuários do Sistema Único de Saúde e ele está aí para nos apoiar, para nos dar tratamento e para nos dar possibilidade de diagnóstico. Então, se a gente tem alguma dúvida, né? O ideal é testar. Tem gente que fala assim, eu não quero fazer porque eu não sei, então aquilo que eu não sei, né? É mais tranquilo. Eu escuto muito isso quando a gente vai fazer. Pode ser uma armadilha severa. Isso. Né? Então, e também pensar que o teste rápido não é uma ação de prevenção. Porque muitas vezes também o pessoal chega, né, quando vai fazer o teste rápido. Ai, meu Deus, graças a Deus. Mas aí continua fazendo sexo sem preservativo, sem se proteger. Quer dizer, se você tem uma vida ativa sem os devidos cuidados, você todo ano está suscetível, então todo ano tem que fazer. Por mais que você faça todo ano, beleza, é ótimo você estar ali fazendo aquele check-up, né? Porém, o fato de fazer o teste não vai impedir que você tenha o vírus. O ideal é que você realmente, né, faça todas as medidas de prevenção. E que também faça, né, tenha essa manutenção, que possa fazer uma vez ao ano esse exame, que é o ideal. Então tá aí, Jéssica Xavier está conversando aqui com a gente, ela que é a coordenadora aqui em Rio Formoso, tem ajudado muitas pessoas, tirado dúvidas também e está aí convocando você para que você possa fazer esse teste rápido para um possível diagnóstico. Não perca essa oportunidade. Vá à unidade básica da sua comunidade,
tá bom? Para você aproveitar esse momento. Jéssica Xavier, coordenadora de Vigilância em Saúde aqui do município de Rio Formoso. Foi interessante, Jéssica, esse papo da gente, porque serve para toda a região. Isso. Para todas as cidades aqui do litoral sul de Pernambuco que tem acompanhado a nossa programação. Então, mais uma vez, agradeço a você pela sua vinda, apesar que você tá um pouquinho baleada aí, mas mesmo assim ela veio, enfrentou a tosse e está aqui com a gente conversando e trazendo mais informações Obrigada. e conhecimentos. Mais uma vez, nossos agradecimentos, Jéssica. 90.5